Episódio 2. Da ideia até a ultramaratona. De onde foi que eu tirei essa ideia? Como até o início do segundo semestre eu não tinha sequer o dinheiro para a viagem, então acabei juntando os anos de experiência na corrida de rua com aprendizados adquiridos nessas conversas e pesquisas, e fui aplicando tudo na prática, separando o que dava certo do que não funcionava para mim. Os treinos. O ano mal havia começado e lá veio o primeiro susto. No início de abril, em um treino de final de tarde, acabei rasgando a canela em um acidente. Um corte profundo e grande, mas, ainda bem, nenhum dano ao osso ou tendões. E lá se foram 4 semanas sem treinar, voltando aos treinos em maio. O legal de ter um período grande para os treinos é que esse tipo de susto acaba não comprometendo o planejamento geral. Com o tempo, os treinos foram ganhando volume, mas estava claro para mim que não faria longões de mesma proporção daqueles feitos para maratonas. Pois se migrasse simplesmente a rotina de treinos de uma maratona para uma ultra, teria de fazer 3 ou mais longões entre 65 e 70 km. O que todos os corredores mais experientes me disseram ser desnecessário. Uma das dicas mais legais que recebi, e aqui uma falha minha, não consigo me lembrar de quem me deu essa dica, foi fazer longões parcelados, ou seja, transformar um treino de 60 km, por exemplo, em 3 dias seguidos de 20 km cada. Dessa forma, criaria a memória muscular de fadiga necessária e acabaria não sobrecarregando minhas articulações. Isso funcionou muito bem para mim. Já no meio do segundo semestre, comecei a fazer o que eu chamei de simulados. Treinos longos acima dos 25 km em areia. A proximidade com o litoral facilitou as coisas. No último desses simulados, mais um susto. Havia planejado correr por 4 horas no dia 30 de dezembro, para experimentar o calor que podia enfrentar na prova. O treino corria tudo bem até o final da segunda hora. O calor foi tamanho que não consegui completar o treino de maneira satisfatória. Rodei perto de 3 horas e terminei bastante desgastado. Depois viria a entender que havia errado novamente no ritmo. Deveria ter corrido muito mais lento esse treino, mas o fiz no ritmo de maratona. Lógico, quebrei por causa do calor. Só consegui entender completamente esse lance do ritmo no dia da prova. E aqui cabe meu mais sincero agradecimento ao Edu. Amigo desde 2015, quando o conheci na Maratona de Curitiba, isso é outra história bem legal na minha vida de corredor. Foi graças ao Edu que consegui manter o ritmo durante toda a TTT e a concluímos sem nenhuma lesão, mas somente com fadiga muscular, como já era de se esperar. Outra dica importante eu recebi da Daniela Santa Rosa, uma lenda da TTT. Ela venceu 5 vezes e agora em 2019 tornou-se madrinha da prova. A dica foi mastigar durante a prova e manter o aporte de carboidratos. Ela fez esse comentário num outro podcast que ela foi entrevistada. Parece simples e talvez desnecessário, mas fez muita diferença para mim. Manter o estômago funcionando me fez terminar a prova sem qualquer problema relacionado à fome extrema ou mal-estar relacionado à falta de nutrientes como pressão baixa ou hipoglicemia. Não sei ao certo a explicação científica para isso, mas sei que deu muito certo para mim. Nossa jornada gastronômica passou por bisnaguinhas recheadas com doce de leite, azeitonas, bananas, maçã, ameixas, barrinha de whey. O sabor que eu escolhi era horrível, mas fazer o que, né? Gel de carboidrato, esse sim, bem gostosos, e cápsulas de sal. Houve um momento da prova que comemos umas ameixas que estavam com gosto de lasanha de tão saborosas.
Para se ter uma ideia, uma prova dessas consome mais de 5.000 quilocalorias, segundo esses aplicativos de corrida. Isso é algo como 2 almoços bem servidos ao bom estilo operário padrão da construção civil. Logo, a reposição disso no organismo torna-se fator importante para o sucesso da prova. Mas antes de contar como foi a prova, voltemos um pouco no tempo. No final de janeiro ou início de fevereiro, já com a ideia de realizar a ultramaratona, em uma conversa com uma colega guia do grupo Radar DV, ela me sugeriu que escrevesse um projeto e tentasse buscar algum tipo de apoio ou patrocínio para esse desafio. Foi aí que surgiu o projeto DV na Ultra. Nesse mesmo período, acabei descobrindo que nenhum outro DV, deficiente visual, havia completado essa prova. Somente um rapaz, acho que do Rio Grande, havia participado de um octeto no revezamento, mas nenhum no modo solo. O modo solo é aquele onde um único atleta corre todos os 82 km da prova. Achei que essa informação poderia ajudar-me a vender o projeto, mas me enganei. Procurei diversas empresas, mas nenhuma mostrou interesse em patrocinar a ideia. Mas não seria isso que me faria desistir. Algum tempo depois, tive algumas gratas surpresas. Os amigos do grupo Radar DV se uniram em torno da ideia do Elcio de rifar uma tela de sua autoria para levantar fundos para apoiar o meu projeto. Elcio é um excelente artista plástico, corredor e guia no grupo. Rapidamente muita gente adotou a causa e a rifa foi um sucesso. Em paralelo a isso, eu abri uma vaquinha eletrônica num site que recebeu o apoio de mais alguns amigos. Outra iniciativa bem legal foi do colega Misael, mestre cervejeiro e maratonista, que engarrafou algumas cervejas artesanais e me doou, e acabei vendendo para levantar mais algum dinheiro. O dia da prova estava chegando. Treinos feitos, daquele jeito, né? Tudo testado durante os treinos, separado o que deu certo do que deu ruim, viagem organizada, reservas, passagens, tudo pronto. Seja bem-vindo ao DV na Ultra, um podcast autobiográfico que narra a história de um deficiente visual que completou uma ultramaratona de 82 km. O formato podcast foi escolhido por ser mais acessível a outros deficientes visuais. Por se tratar de minha primeira tentativa de contar a história, peço sua colaboração com feedback pelo Instagram ou Twitter, @dvnaultra, ou pelo e-mail, contato@radardv.com.br. Acomode-se na poltrona e aproveite a viagem.